Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco e nos auxilie o plano aqui presente na palestra de hoje. Nós estamos nos despedindo do ano, porque é a última palestra que estamos fazendo aqui esse ano. E despedida de ano, a gente lembra o quê? Natal. Quem nos acompanha sabe que eu gosto muito de contar história. Então vou contar uma historinha de Natal de Papai Noel. Uma historinha engraçada. Um homem tinha o vício de roer a unha. É muito feio, mas é uma coisa que as pessoas adquirem, rói unha. Alguém aqui rói unha? Eu não. Então rói unha. E ele, no trabalho dele, ele era objeto de brincadeiras. Fulano não tem mais nem unha, porque ele rói tudo. E ele ficava envergonhado, ele até escondia a mão. Então estava no almoço, num dia de semana, na Avenida Paulista, todo mundo conhece a Avenida Paulista, 2 pistas largas. E lá, o chefe lá falou, o fulano rói unha, mostra a unha, fulano. E ele escondia e passou muita vergonha. Ele ficava muito ansioso, ficava muito envergonhado. E era época de Natal. Eles saíram do restaurante e ele assim teve um surto, assim, lembrou dele como criança, porque do outro lado tinha a casa do Papai Noel e estava o Papai Noel lá. E ele então ficou extasiado, falou, o Papai Noel, e foi andando. Todo mundo conhece o trânsito da Paulista, são carros, né? E ele foi, os carros brecando, os amigos desesperados, ele atravessando. O Papai Noel atravessou uma pista, a outra, chegou na frente do Papai Noel, ele falou, Papai Noel, você rói unha? O Papai Noel, assustado, falou, ho. Ele então ficou curado, porque ele falou, puxa, se o Papai Noel, que é o Papai Noel, rói unha, quem sou eu para não roer unha? E ele acabou ficando curado, porque acabou aquele medo que ele tinha, aquela vergonha que ele tinha. Se o Papai Noel rói unha, mas é essa a historinha que eu gosto de contar. Em época de Natal, na minha família, todo mundo pede para contar a história, porque tem sempre alguém que não conhece, né? Muito bom. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, dentro da doutrina espírita, que é o dom de curar. Está no capítulo 26, e o título do capítulo é Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ou seja, a cura que o médium faz a intermediação entre o plano e o paciente e o doente, no caso, né? O assistido, a gente fala na doutrina, ele tem também o dom de cura, né? Jesus impunha as mãos, curava, punha as mãos nessa parte geralmente nessa parte da cabeça da pessoa, que é o frontal. E nós sabemos que as benzedeiras, né, nesses interiores aí, as vovós, rezam, tem uma oração, e aquele sentimento que ela passa para a criança, geralmente criança, realmente cura, né? Tem uma história do Chico Xavier que... tem uma história de Chico Xavier que ele diz, chegou uma senhora para falar com ele, e que estava com agora já aprendi que está boa, que tinha uma receita médica. Isso está dentro das histórias do Chico, está em livros, tá? Eu não estou inventando a história que nem a do Papai Noel, não. Essa é uma história que o Chico contou. E essa senhora falou, Chico, eu não tenho dinheiro para comprar os remédios. E o Chico, o centro que ele tinha era muito pobre, e ele falou, minha filha, eu também não tenho dinheiro, né? A gente está com dificuldade para pagar as contas aqui e tal, eu não vou poder arrumar dinheiro para você. Se eu tivesse, arrumaria com prazer. Então vamos fazer o seguinte, você pega essa receita, corta em pedacinhos bem pequenininhos, coloca num copo com água e vai bebendo. Aquilo vai assentar e você vai bebendo
de pouquinho, antes de dormir você bebe, quando acorda bebe, vai bebendo essa água, e essa água vai estar fluidificada, vai te curar. Conta a história que a mulher se curou realmente, não comprou remédio e acabou se curando. Alguém pode dizer, poxa, mas será que era uma coisa muito grave? Eu não sei o que era, mas a fé remove montanhas. E o Chico, dizer que o Chico tinha fé era uma redundância, né? Porque o Chico era toda a fé. O Chico acreditava, os natais que ele fazia, eu cheguei a ver 5 caminhões saindo de São Paulo para ir para Uberaba, carregadíssimos. Essas carretas, o centro que eu frequentava em São Paulo, o Seara Bendita, só aquele centro provavelmente enchia um caminhão ou até mais, porque era um centro muito grande, né? E tinha muita doação. E está num local, a Seara Bendita fica na Rua Demóstenes, que está próximo do Shopping Ibirapuera, ou seja, uma região muito rica de São Paulo. As pessoas que moram lá são pessoas que têm posses. Então as campanhas lá, as pessoas chegavam com pacotes, caixas, né, engradados com coisas. Então realmente o Chico tinha a fé que ele conseguiria arrecadar para fazer o Natal dos Pobres, e fazia. Quem acompanhou o processo de Natal com o Chico sabe que ele fazia mesmo. Então, a questão da cura passa pela questão da fé, em primeiro lugar. Passa também pelo merecimento. Por isso que alguns conseguem, outros não. Tem o merecimento. Eu vou ler os itens 1 e 2, que é para que vocês tenham a noção do que o Kardec fala no capítulo 26. O título é Dom de Curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Isso escreveu Mateus, é um dos evangelistas que a nossa colega estava falando, Mateus. E depois do item 2, ele continua: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé, e ele lhes disse para eles não fazerem disso um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Olha, nem um meio de vida. Vou ganhar vida curando. Muito bem. Um lembrete rápido. Nós vimos a questão de um ano atrás, um ano e pouco atrás, um escândalo dentro da questão de cura, que é a abadia lá, o João de Deus, que foi denunciado por abusos, né, por mulheres, e que está preso. Não sei se ele está preso numa prisão ou domiciliar, está na casa dele. Mas os bens tiveram problema com os bens, e ele realmente está pagando a pena para os homens. A pena para com o pai maior, ele vai ver depois, né? Por que eu estou levantando esse assunto? Porque às vezes a pessoa que tem o dom da cura e que vive daquilo, usa aquilo para, conquistar outras pessoas, principalmente se for um homem, mulher, um homem, enfim, a dívida é muito grande. A dívida é muito grande. Se não paga aqui, vai pagar lá. E há casos que paga aqui uma parte e vai pagar a parte muito mais cara lá, né? Então, quando Jesus falava para os seus apóstolos, sair e curai, né? Expulsai os demônios, quem assistiu aquela série da televisão, está mais na televisão fechada, né? Não está na aberta,
Que isso, o Chosen, que é os escolhidos, né? Foi uma série que Jesus faz a escolha dos apóstolos. Então, um por um, na série ele fala, e para todos eles, ele faz esse discurso: sair e curar, né? E ainda ele dizia que, às vezes, eles falavam, não temos mantimento e tal, chega na cidade, conversa com as pessoas e as pessoas vão te ajudar, vão te dar o alimento. Quer dizer, essa era a fé de Jesus, porque ele sabia que as pessoas precisavam disso. Então, ao chegar os enviados dele, no caso, as pessoas recebiam bem e realmente os alimentavam, davam abrigo e tudo mais. Então, a gente tem que entender que as casas espíritas, do modo geral, fazem tratamento de cura, né? Em geral, é difícil uma casa espírita que não faça tratamento de cura. O ato do passe, os médiuns, curadores, é um trabalho muito bonito, muito dignificante e não deve nunca ser cobrado. Eu estou na doutrina espírita já de 13 de março de 1984, agora já foram 40 anos. Então, muitas vezes eu fui procurado, porque numa casa espírita lá de Vargem Grande, eu cheguei a estar na presidência por 2 mandatos, então você está em evidência, as pessoas vêm perguntar: Paulo, eu fui lá em tal lugar, tal, assim, poxa, os caras cobram. Olha, não é doutrina espírita, né? Não estou dizendo que o lugar não tem cura, não estou dizendo que o lugar não é bom, só estou dizendo isso, não é o que Kardec pregou e está escrito, né? Se cobra, não é. É diferente da pessoa ajudar na casa, participar do bazar, participar da forma que o centro tem de arrecadar dinheiro, porque não dá para ter luz se não pagar a conta, né? Não dá para ter água se não pagar a conta, não dá para fazer cesta básica se não receber os alimentos ou alguma ajuda para poder comprar os alimentos. Enfim, a casa espírita não cobra nada. Aquela que cobra não é Kardec, não é espiritismo, não é doutrina espírita. É outra coisa. Que, repito, não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que não presta, só estou dizendo, não é Kardec. Aquela que a gente defende, aquela que a gente faz, e é onde a gente trabalha. Muitas vezes, em casas espíritas, que a gente, o fato de a gente fazer as palestras, da aula, da doutrina, a gente vai em muitas casas. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão na casa espírita e falam: não, que eu trabalho na casa, eu trabalho para casa, eu trabalho na casa tal, na casa solidariedade, na casa caridade e luz, na casa aconchego, na casa... Eu procuro dizer para essa pessoa o seguinte: procure trabalhar para a causa e não para casa. Por quê? A causa, eu trabalho saindo aqui e passando num lugar que tem uma pessoa desabrigada na rua e vou lá dar uma palavra. Se eu não tenho nada para dar para ele, pelo menos uma palavra. Porque o morador em situação de rua, ou aquele que está sofrendo alguma coisa e está caído no chão, a pior coisa que nós podemos fazer é fazer de conta que ele não existe, que ele é invisível. É a pior coisa que Madre Teresa dizia sempre, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque realmente é muito pior você estar lá e a pessoa passa, não te viu. É muito pior do que a pessoa olhar para você e dizer: levanta, vagabundo, vai trabalhar. Tudo bem, fez algum contato. Mas fazer de conta que a pessoa não existe, que aquilo não está lá, né? Mas se tiver um cachorrinho lá, olha, e vai fazer um carinho, peraí, é ruim. Então, Paulo, então todos nós temos que ir lá falar: olha, vai aquele que se sente em condições de. Olha, cumprimenta, faz um aceno, oi, bom dia. Pronto, não precisa mais. É claro que existem pessoas que trabalham, nós conhecemos aí o trabalho do Padre Júlio, maravilhoso, em São Paulo, e quanto ele é criticado, quanto que ele é achincalhado por ajudar o pessoal em situação de rua.
Alguns, são vagabundos, são isso. Não são. Não são. Se você pensa que são, te dou um conselho. Vai fazer um trabalho com uma equipe e vocês vão observar quais os problemas que existem na rua. Existem problemas inimagináveis. Problemas emocionais, problemas de obsessão. Eu morei no Chile. E uma vez nós estávamos com um grupo fazendo um trabalho no Chile. E o Chile, a doutrina era quase que inexistente. O centro que a gente frequentou um pouco lá chamava Hierarquia de Jesus. E sabe por que tinha esse nome? Porque não podia botar centro espírita, porque o governo não permitia. E eles encontraram um homem do lado da igreja, agachado, e eles estavam distribuindo alimento, e chegaram para esse homem, só aceita porque lá é muito frio. Então era um leite quente, uma leite caliente, um leite quente e um pãozinho, uma coisa. Ele olhou assim para cima, ele tinha os olhos claros, e falou assim: eu preciso de ajuda. Eu só preciso de ajuda. O que vocês podem fazer para mim, para me ajudar a sair disso? Ele estava tomado. A equipe tinha médios, sentiram na hora o problema. Levaram ele para um canto, arrumaram uma cadeira, fizeram uma oração, fizeram uma corrente. O homem praticamente mudou. 10, 15 minutos que eles ficaram em oração, trabalhando ele estava provavelmente possuído. Então, um trabalho desse vale muito mais do que você tirar do bolso centenas, dezenas de reais para dar. Não devo dar os reais? Não, deve, ajuda também. Mas esse trabalho de doação da equipe que parou tudo, porque o olhar dele, ele estava encolhido. Eu preciso de ajuda. E na hora eles perceberam que ele estava tomado. Um mau espírito, um espírito inimigo. Para mim não importa. O que importa é que precisa ser ajudado. E ele não é espírita nada, tem que ajudar. Muito bom. Esse tema, quando a gente fala de cura e autocura, ele nos leva à palavra milagrosa, que é milagre, né? Milagre. A gente vê filmes que falam de milagre. A menina lá caiu, ficou dentro do topo da árvore, aí ela sonhou e viu não sei o quê, e aí ela ficou curada. É um milagre, né? Paulo, você está zombando disso? Não, é o filme é isso mesmo. A menina tinha um problema grave de saúde, ela caiu brincando com as irmãs, caiu lá dentro, e quando chamaram o bombeiro, tudo para tirar, porque era uma árvore oca, e ela caiu reta assim. Então aquilo, imagina, para tirar aquela criança, que ela estava viva, né? Estava desacordada, mas estava viva. Então, a gente quando vê essas coisas acontecer, o cinema mostra, isso é um filme, e tantos outros, né? A gente fala assim, poxa, foi um milagre. E o que é um milagre? Derrogar a lei? A lei diz assim, a lei da gravidade, tem que cair, porque puxou. Fica paradinho aqui? Não fica. Então, é milagre se ficar paradinho? Não. O milagre é algo que acontece com as forças humanas. Sobre-humano, ou algo que deroga uma lei, não existe. A doutrina espírita é muito clara no sentido de dizer, não existe. Parar o livro aqui, ou qualquer outro objeto no ar, não para. O helicóptero fica parado aqui, com o motor funcionando, na hora que acabar a gasolina ele cai, né? O beija-flor fica ali na plantinha, ali paradinho, mas na hora que ele cansa, ele cai. Então, não há derrogação da lei. A lei é de Deus, as leis naturais, né? Como é a lei da reencarnação, é uma lei natural. Uma vez, numa aula, alguém falou assim, eu não acredito na reencarnação.
tudo bem, não tem problema, mas você vai reencarnar. Porque é uma lei, não é uma lei espírita. Não é Kardec que inventou a reencarnação. Não, há milênios se fala de reencarnação. Kardec escreveu o livro em 1857, né? Faz 170 anos, 160 anos. Então, é isso mesmo, vai reencarnar, porque é lei, não tem jeito. Muito bem. Então, essas alusões que se faz à cura e que depende dos médios curadores. O Kardec, no livro dos médios, fala dos médios curadores. Médios que têm o dom, que é dado por Deus, naturalmente, de curar. Ele tem uma energia que cura. Aquela vovó que eu falei no começo, que faz oração para o netinho, ou para o filho do vizinho, ou outro, é cura. Ela tem dentro dela aquele sentimento de pureza e realmente ela tem uma energia que cura. Se vocês observarem pessoas no contato da gente, tem pessoas que realmente têm uma força incrível, tanto para o bem como para o mal. Quem nunca ouviu falar, nossa, fulano tem um olhar que seca a pimenteira, e seca mesmo. Aquele olhar invejoso, aquele olhar em que, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho o que ele tem? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Aquele sentimento de inveja seca mesmo. A planta morre. Lembrando que a planta está... nós somos o ser humano, então nós temos o gás, que é um universo, é um reino. Nós temos o mineral, que é outro reino, o reino mineral. Nós temos o vegetal, que é outro reino. Veja, o espírito está passando pelos reinos: o gás, o minério, o vegetal, o animal e depois o hominal, que somos nós. Então, esse espírito passou por todos esses reinos. Ele evoluiu. Ele precisou da matéria para ter as sensações, para ter os sentimentos. E como espírito ele evoluiu. Então, o espírito evolui. E a matéria? A matéria se transforma. Ela não evolui, a matéria é a matéria. Vocês pegaram uma árvore de 500 anos, ela vai secar, vocês cortarem ela vai secar, ou vai morrer pelo tempo que ela já existiu, ela vai morrer. E depois uma fogueira queima, vira cinza. Volta a ser o que era, o que está aí, espalhado pelo mundo. Que a doutrina, Kardec fala no fluido cósmico. Antigamente falava que era fluido cósmico universal. Os estudiosos disseram que esse termo é uma redundância, porque se é fluido cósmico, ele só tem que estar no universo, não precisa dizer que é universal. Né? Então, é fluido cósmico. E o que é o fluido cósmico? Está aí, está em nós, esse corpo. Ele nasceu de uma sementinha que o São Francisco colocou no útero da Gasparina, meu papai e minha mamãe. E aquilo deu isso aqui que vocês estão vendo. Né? Como todos nós. A árvore que eu falei centenária, frondosa, ela era uma sementinha. E de onde ela tirou tudo aquilo para crescer? Tirou do fluido cósmico. Quando ela acabar, vai voltar para o fluido cósmico. Esse corpinho aqui, de 59, 60 quilos, vai voltar para o fluido cósmico. O espírito não. E o espírito que anima esse corpo, se Deus quiser, vai para um lugar, vai pagar umas dívidas que tem aí, umas duplicadas aí, que está meio para pagar, mas vai para frente. Olha, através do magnetismo é possível perceber que os médiuns curadores sempre têm auxílio do plano espiritual. É interessante a gente ver isso. O plano espiritual está sempre presente nas casas espíritas e nos locais de cura, nos hospitais, em todos lugares. Outras doutrinas que têm a prática da cura, está lá o plano espiritual. Não é uma propriedade da doutrina espírita. E se engana quem pensa que é isso. Não, isso é uma coisa que existe.
A vovó lá, que eu comentei já 2 vezes, ela não é espírita, ela é talvez católica, apostólica, sei lá, evangélica, sei lá, ou não tem nenhuma religião, mas ela tem dentro dela aquela energia que cura. E cura mesmo. Cura mesmo. A palavra dela, ou ela pegar a criança, o carinho que ela faz, cura. Sabe quem cura? As crianças. A energia que uma criança tem quando o vovô está doente, a vovó, o papai, a mamãe, o irmãozinho, é uma coisa, olha, inimaginável. Os médicos ficam boquiabertos, os médicos que têm mais sensibilidade, como que um paciente, às vezes, pela irmãzinha, pelo irmãozinho, pelo pai, pela mãe, pelo avô, parece que o paciente faz assim, ó, sai daquele e vive. É incrível. O médico não fez nada? Não, claro, o médico tem que fazer, o médico conhece o nosso corpo, ele sabe que falta determinada vitamina, que está determinado problema aqui e ali, tem alguma coisa que está, tem um câncer, ele vai e tira aquele órgão. Aqui está um exemplo, um câncer há 17 anos atrás, o órgão foi tirado, foi extirpado e estou aqui. Eu sou testemunha, quer dizer, o médico, quando constatou o câncer, eu estava preocupado naturalmente, eu estava começando a fazer a minha licenciatura em filosofia, era mês de fevereiro, eu falei, doutor, eu comecei agora, me aposentei, estou fazendo a licenciatura. Ele falou, não, vai tranquilo, em junho você tem férias? Em junho nós operamos. E você vai olhar para trás e falar, eu tive um câncer. Não existe mais. Você vai morrer, como todos nós vamos morrer, de outra coisa. Desse, não. Então, se existe isso, por que eu vou duvidar? Porque você é espírita? Não, eu acredito porque eu sou um ser humano, só isso. E vejo milhares por aí. Hoje eu estive no hospital, vendo meu irmão que está tomando uma infusão, tem um probleminha de saúde, e aquele andar lá era só infusões. Então tinha quimioterapia, acho que tinha radioterapia, infusão disso, infusão daquilo, e as pessoas se curando. E a medicina ajudando as pessoas a viverem um pouco mais, com qualidade de vida. Lindo, maravilhoso. Obra de quem? Do homem? Sim. Com a ajuda de quem? De Deus. Claro. Ah, não. Aquele médico, ele é porque ele é mesmo. O cara é bacana demais. Deixa ele sozinho para ver se consegue. Não faz, o próprio médico. Hoje eu converso muito com os médicos. A maioria hoje acredita piamente no plano espiritual, e claro, alguns até na doutrina falam, olha, é maravilhoso a gente ver eles falarem isso para que as pessoas tenham fé, para que as pessoas acreditem. Não acreditar só no médico, acreditar nela, na cura. É maravilhoso, é um mundo maravilhoso. O poder magnético, ele acontece às vezes de uma forma até inesperada, não prevista, né? Você está no hospital, aparece lá, vocês conhecem aí na televisão, sempre mostra, esse pessoal que vai lá, tem os médicos, os palhaços que fazem brincadeira com as crianças, tanto com crianças, e vai em hospitais e diverte as pessoas, fazem histórias, tocam um instrumento, fazem brincadeiras. Os médicos ficam incrivelmente assim, sentem uma energia muito grande para aquele paciente. Aquele paciente às vezes está ali combalido, tal, aí chega a pessoa, faz uma brincadeira, faz uma coisa, aquela energia muda e a pessoa se cura, né? Então nós temos que acreditar nisso, nessa questão da cura. Então Jesus curava, né? E ele, numa das vezes que ele curou, ele falou uma frase que foi, até tema no Evangelho. Bem-aventurado os que têm os olhos fechados. O que Jesus estava dizendo com isso? Que a pessoa que tem o olho fechado, a pessoa que não sabe, que tem a humildade, que tem a aceitação de que aquilo é possível. E a cura vem. Há médios que fazem
curam com preces, né? É uma forma de energia. Há médicos que curam com a imposição de mão, né? Nas casas espíritas existe alguma metodologia para a cura. Tem a cura com a corrente. Então os médios fazem uma corrente, um tocando o outro, quer dizer, aquilo é uma corrente mesmo, um elo que une ao outro, aquilo gera uma energia tal que vai canalizada, o plano espiritual usa aquela energia de nós encarnados para aquele paciente, para aquele ponto que está com dor. E se há merecimento, a cura vem. Basta ver nas casas quanta gente foi e foi curada. A gente, há algum tempo, íamos em Sorocaba, no Dr. Valfrido, e o Dr. Valfrido não punha a mão nada, ele era só o pensamento, só o contato, só a conversa. Quando eu tive esse problema, eu fui no Dr. Valfrido, ele pegou a ficha, olhou e falou, tem que operar. E pôs a ficha no bolso. O médico que me operou falou, Paulo, a incisão, da incisão até o término da consulta, da cirurgia, foi por volta de 20 minutos. É um tempo recorde. E sabe por quê? Primeiro que você não é obeso, facilita muito encontrar os órgãos, né? Ele falou, e eu não sei, eu recebi ajuda. Aí eu contei para ele me conhecia de muito tempo, ele sabia até que eu fazia palestra e tal. Ele falou, Paulo, eu senti ajuda. E abaixou a cabeça. Merecimento meu? Pode ser. Merecimento também do médico. Porque qual é o médico que quer operar um paciente e não quer vê-lo bem? Não tem. Se ele não quer ver, ele não faz a cirurgia. Ponto. Não tem que se expor. Então é isso. Acreditem. Acreditem que a cura pode ser realizada. E se ela não vier, não culpem a Deus. Não culpem ninguém. Não existe culpado. Existe o caminho que tem que ser seguido. E às vezes não é para cura. Sabe, às vezes a não cura faz com que nós sejamos mais humildes. Faz com que nós tenhamos uma outra atitude com relação à vida. O fato de nós não sermos curados às vezes é até bom para a gente como ser humano. É difícil imaginar isso? Não é. É só pensar. Tá bom, eu não recebi a cura. Agora eu tenho a perna que eu tenho que usar uma muleta. Será que não é esse era esse o meu desafio? De aceitar, porque eu era prepotente, de aceitar que não, eu tenho que usar a muleta, eu tenho que ter, né, me arrastar um pouco na vida para poder dar valor? Sabe lá se na outra vida, na outra encarnação, eu não aprontei para pessoas nesse sentido. Não quebrei muita perna, não judiei muita gente que tinha a perna com problema. Sabe lá. Então é bom a gente parar para pensar e entender. Se não aconteceu, algum motivo existe. E não é para ficar triste não, não é para chorar.